De volta a Código Aberto, nós vamos terminar a nossa conversa. Estamos falando sobre conflitos que marcaram a igreja do primeiro século, os primeiros passos da igreja, algumas coisas que produziam entre eles algumas desafinações e que esses pensamentos afinados precisaram ser orientados ou reorientados. A gente vai também pensar nos nossos conflitos, pensar nos conflitos de hoje e como é que essa vivência da igreja pode nos ajudar também a lidar com os conflitos da sua igreja, da sua comunidade, talvez você está liderando um ministério, tem um grupo de pessoas que você faz parte desse grupo, esse grupo está desunido, existem princípios importantes para a gente aplicar na resolução de conflitos. Antes disso, assista o vídeo do ponto de referência e depois a gente volta para ouvir a música do Wesley também. Mais difícil do que unir pessoas com diferentes ideias é mantê-las unidas, pois com o tempo divergências e conflitos aparecem. Esse era o desafio da igreja primitiva, mas também é o nosso desafio hoje. Logo no início da igreja houveram acusações de preconceitos em relação às viúvas de origem helenistas, por supostamente estarem recebendo menos alimentos e outras divergências que surgiram. Para isso foi estabelecida a figura de líderes que deveriam tomar conta de toda a parte administrativa e de serviço da comunidade cristã, para que os apóstolos não se dispersassem do foco principal e continuar a pregação do Evangelho. Maiores e mais intensos conflitos viriam da conversão dos gentios. Conflitos que poderiam inclusive colocar a própria continuidade da missão. Mas Deus, como sempre, foi misericordioso com seus filhos e mostrou para Pedro, através da visão, como proceder em relação à conversão dos gentios. É importante entender o porquê das restrições que os judeus tinham em relação ao contato com outros povos. No passado, devido à mistura com outros povos e assimilação de sua cultura, principalmente adoração a ídolos e paganismo, o povo se afastou de Deus e, como consequência, foram levados cativos para a Babilônia. Principalmente por isso, e com o objetivo de se manterem firmes no Senhor, passaram a se isolar de qualquer contato que pudesse desvirtuar sua fé e comprometer como nação. Assim, ações simples como comer com gentios, como Pedro fez com Cornélio, passavam a ser muito mal vistas. Mas Deus os mostrou que não faz acepção de pessoas e que o Evangelho eterno deveria ser para todos ao derramar a Cornélio e sua família o Espírito. Mais e mais gentios se converteram e com isso novas discussões surgiram. Porque pelo entendimento dos cristãos, em que sua maioria continuavam sendo judeus, que criam na Torá, visto que o Messias era salvador do povo da aliança, não deveriam então os novos conversos se converter a essas regras da aliança? Por isso a discussão a respeito da circuncisão como um símbolo da aliança de Deus com seu povo. E vale lembrar o quão benéfica a saúde essa aliança foi e é ao povo judeu até hoje. Mas o que Paulo queria mostrar ao determinar que não se fosse obrigatória a circuncisão para depois se tornar cristão, era que Jesus era o centro. E o primeiro passo não era a circuncisão, e sim aceitá-lo como seu Salvador. Lembre-se que em todos os casos, as leis de Deus, por mais que não consigamos entendê-las por completo, são justas e boas, criadas pelo Senhor para nos trazer felicidade e uma vida melhor. Mas nenhuma delas é capaz de salvar, só Cristo salva. Que a paz seja convosco. Muito obrigado mais uma vez, pessoal do Ponto de Referência, pelo vídeo, por sempre ajudar a gente a sintetizar algumas ideias que a gente passa estudando aqui no Código Aberto. E agora nós vamos ouvir a música que o Wesley escolheu para hoje. Qual que é a música de hoje, Wesley? Chama-se O Tempo Não Para. Ela fala, quando os problemas surgirem, eles vão surgir, pega esse problema e transforma em bênção. Vai chover quanto for preciso para você crescer. Amém. Amém. Vai chover quanto for preciso pra crescer, me podar quanto for preciso pra mudar, que é pra ter em mim um pouquinho de você. Me acostumar no fim, pra me encher do teu querer. O tempo não para à espera de mim,
E se não for tua graça, o que sobra no fim? O tempo não para pra perder sem razão. Eu me lanço a teus pés e me encontro em tuas mãos. Vai chover quanto for preciso pra crescer, me podar quanto for preciso pra mudar, que é pra ter em mim um pouquinho de você, me esvaziar no fim, pra me encher do teu querer. O tempo não para à espera de mim, e se não for tua graça, o que sobra no fim? O tempo não para pra perder sem razão. Eu me lanço a teus pés e me encontro em tuas mãos. O tempo não para à espera de mim, e se não for tua graça, o que sobra no fim? O tempo não para pra perder sem razão. Eu me lanço a teus pés e me encontro em tuas mãos. Vai chover quanto for preciso pra crescer. Que lindo. Obrigado, Evelyn. E acho que a igreja experimentou isso, né? As podas, a chuva, a dor, os conflitos. Deus, eu acho interessante a figura que Paulo usa quando a gente já falou sobre o corpo de Cristo, né? Que Deus deu os dons para aperfeiçoamento dos santos, para que alcancem a estatura de Cristo. Crescer nem sempre é fácil, né? Crescer sempre traz algumas dores consigo, e Deus usa os diferentes momentos, está usando esse momento de conflito, por exemplo, para trazer para a igreja a possibilidade de crescer na liderança, crescer no serviço, crescer na compreensão de Deus acima de tudo, que no final das contas é o grande objetivo, né? Que a gente cresça no conhecimento dEle, porque a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, a quem foi enviado por Ele. Quando a gente pensa agora um pouquinho sobre esses conflitos, a gente saiu do outro bloco, Bruno, você estava falando sobre essa realidade deles. Ainda assim, eles ainda estão fazendo exigências judaicas, né? Mas, de alguma maneira, ainda tem uma coisa importante, talvez a gente tenha que pensar, que a gente falou sobre separar o que é tradição, o que não é, mas, de alguma maneira, as tradições elas também cumprem um papel na promoção da unidade. Que papel que elas cumprem e como é que a gente delimita? Qual que é o limite dessa tradição? Porque as tradições elas fazem parte também dos grupos. Um grupo se juntou, rapidamente eles já começam a ter tradições. Como é que a gente limita e qual é o papel delas? A tradição também é um elemento criado pela humanidade. Deus não cria tradições, Deus cria princípios, né? E Deus sempre respeitou. Tradição é parte da cultura, eu até diria. E arriscaria dizer. Não há nenhum problema. A gente tem tradições pessoais, como, por exemplo, um shampoo. Eu usei um shampoo por mais de 10 anos, até que me deu caspa e eu mudei. Então, acho que o primeiro ponto é, não tem problema de ter tradição até que ela comece a trazer algum prejuízo, né, para você ou para a comunidade que você está. E os grupos criam tradições. E isso é muito saudável, porque a criação humana é saudável. O que a gente não pode fazer é a gente pegar e sacralizar, e criar teologia dentro de uma tradição, porque a tradição vai mudar com o tempo, né? Mas é gostoso criar tradições e modo de ser, eu acho que isso é super legal. Tem uma tradição muito especial no Clube dos Trovadores, que é a do uniforme. Se você for de região em região, o uniforme de um clube, de uma associação de união, vai ser diferente, dependendo do lugar que você esteja. E assim, eu lembro que uma vez se causou uma discussão absurda, porque uma desbravadora
estava com uma saia que era num formato diferente de outra região. E aí começaram a discutir por causa do formato da saia, porque o que tinha que seguir a ordem era aquele formato. Então, assim, a tradição é legal porque unifica as regiões, mas não pode ser opressiva, ao ponto de você dizer, cara, você está totalmente errado porque você está usando Você não faz modelos parte do diferentes. grupo. Você não tá, tem que se adequar ao grupo por causa disso. Então, esse tipo de tradição era o que eles estavam fazendo. Porque eles estavam dizendo, cara, você está dentro ou está fora se você seguir isso aqui. Em termos de tradições institucionais religiosas, toda instituição religiosa que cresce, ela não nasce nem como instituição, né? O movimento religioso, ele precisa se organizar. E quando ele se organiza, ele cria suas tradições. Isso é natural, isso é humano. Mas volto a repetir, essas tradições vão mudar com o tempo. No caso do Concílio de Jerusalém, eles não estavam discutindo apenas tradições, mas princípio também. Porque, veja, quem foi que criou a circuncisão? Foi Deus. Deus deu para Abraão, ao ponto de, por exemplo, quando o povo de Israel saiu do Egito, e Moisés havia passado 40 anos fora da proximidade do povo de Israel, ele não circuncidou seus filhos. Aí todo mundo está saindo para ir para a terra prometida, e Deus chega para Moisés cara a cara e fala o seguinte, peraí, eu vou te matar agora. Por quê? Você não circuncidou seus filhos. Essa memória estava nesse momento. Então a gente não pode parar de circuncidar, pensavam os primeiros cristãos, porque Deus criou e é parte da aliança. Essa substituição que vai desse símbolo, que é a circuncisão, para o batismo, ainda não tinha total luz para a cabeça daqueles cristãos naquele momento. E eu acho muito interessante isso, porque a revelação ela é progressiva, ela não evolui, não é evolutiva, ela não se contradiz de um ponto para o outro, ela não muda completamente de natureza, mas os apóstolos e os cristãos foram compreendendo melhor à luz das Escrituras e também por revelação mesmo, porque eles tinham um dom, né, profético. Deus foi mostrando para eles o significado de algumas coisas do Antigo Testamento e coisas novas que Deus foi abrindo para eles. Pastor, então, corrija-me se eu estiver errada. A gente pode tornar algo que é um princípio em tradição? Um princípio, ele é criado por Deus. A aplicação do princípio é que se cria tradições. O princípio ele não vai mudar. É o princípio do amor, por exemplo. Você não vai mudar isso aí, não se pode mudar esse princípio, mas como é que se manifesta amor? Isso é de muitas maneiras, né? Depende da relação que você tem com o vínculo de parentesco ou não. Então, a manifestação do princípio que muda. Eles estavam, então, no caso, vendo aquele princípio como se fosse uma tradição. Porque se você pegar o princípio mesmo, o princípio era muito mais amplo do que apenas o ato da circuncisão, certo? Mas eles estavam tornando aquilo, vendo aquilo como se fosse uma tradição. Certo? Não sei qual era o processo, o entendimento claro deles, né? Mas eles não entenderam que o princípio adjacente de qual era o princípio? É a aliança. Eu tenho uma aliança com Deus. Mas como é que eu manifesto esse princípio? Era com circuncisão, agora é com batismo. Isso não está muito claro para eles. Em algum momento essa ressignificação eles não acompanharam, né? E eu acho interessante pensar nisso, que existe um princípio, existe a aplicação desse princípio, e a aplicação ela pode mudar, e se a gente se a gente perde o passo, a gente deixa uma aplicação que a gente entende atrelada ao princípio de tal maneira que a gente desrespeita as outras aplicações que estão vindo. Então, não, o batismo tem o seu lugar, porque eles estão sendo circuncidados e batizados. Não, o batismo tem o seu lugar, mas não exclui isso. Então, acho que essa compreensão também dessa ressignificação e esse Deus também que se move de forma dinâmica, né? A gente também, às vezes, engessa Deus no tempo, aprisiona Deus no tempo e perde o fato de que as comunidades estão mudando, as culturas estão mudando, o homem está mudando e Deus está constantemente respondendo essas mudanças do homem, inclusive. E a gente tem que estar super atento a isso, porque as tradições elas são fruto de um espaço específico, de um tempo específico. E embora elas sejam super válidas e gostosas até da gente ter, muitas vezes, se elas não forem examinadas conforme as Escrituras, se a gente não estiver sempre de olho nelas, para saber o que está acontecendo no mundo lá fora e o que está escrito na Bíblia, elas vão se perder e elas não vão mais fazer sentido. Será apenas perda de tempo. E a gente tem, uma vez eu vi alguém falando que a gente às vezes tem o toque religioso, né? Que é o transtorno obsessivo-compulsivo com as tradições, né? O tradicionalismo obsessivo-compulsivo. Eu fico tão obcecado pelas tradições que eu me perco algumas coisas. Rapidamente, para a gente ir nesse momento final, é o seguinte, daquilo que a gente viu, pensando em quem está lidando com conflitos na sua comunidade. Não apenas quem é um líder, mas quem está ali simplesmente participando ou está até mesmo sendo alguém que já se posicionou em um conflito. Com base na experiência dessa igreja, que princípios que a gente pode tirar
que podem nos ajudar na resolução, na compreensão e na resolução dos conflitos que a gente tem hoje. Lembrando que a gente não tem os mesmos conflitos, agora a gente precisa dos princípios para a gente aprender a aplicá-los. Eles aplicaram de uma maneira. O que a gente tira dessa história como princípio para ajudar a gente na resolução dos conflitos desse tempo nas comunidades e igrejas das quais a gente faz parte? O princípio básico, para mim, sempre para quem está sendo liderado e para quem está liderando, é a humildade. É básico que a gente saiba ouvir, é básico que a gente saiba deixar que a outra pessoa se expresse, é básico que a gente saiba qual é o nosso significado, que é servir. Então, ser humilde não é ser trouxa, como muitas pessoas pregam. De que uma pessoa que é humilde, que escuta, que se coloca na posição de também estar aprendendo e não só estar ensinando, não é ser trouxa, cara, é você ser sábio. Então, toda vez que você escolhe ser humilde, você escolhe fazer o que Jesus fazia, porque Jesus era humilde. Ele estava ensinando, mas ele estava ali aberto, ele deixava todo mundo confortável para falar também. Então, primeira coisa que vocês podem aprender para a gente resolver sempre problemas é a humildade. E para os diálogos com humildade. O princípio do respeito. Em qualquer relacionamento, quando o respeito acaba, o relacionamento acabou. Mesmo que teoricamente ele exista. Né? Então, o respeito a pessoas que pensam diferente de mim, que são de gerações diferentes de mim, tanto dos mais novos para os mais velhos, quanto dos mais velhos para os mais novos, deve haver respeito. Humildade, respeito. Tem vários pontos, na verdade, que eu acho que os apóstolos seguiram e que a gente deve aplicar hoje, com certeza. Né? A primeira coisa é admitir que existe o problema, não fazer vista grossa, né? Não fingir que não existe. Admitir o problema abertamente, ouvir todos os envolvidos, né? Como eles fizeram, consultar as Escrituras, sendo a Bíblia, a Palavra de Deus, como a principal fonte, né? Para resolver a resolução dos problemas. E ser transparente nas resoluções, né? Ser transparente o tempo todo. Eu acho que isso aí eles fizeram muito bem e a gente deve fazer hoje também. Você, Tamires, rapidamente. Honestidade, transparência, respeito e saber que talvez você não seja a melhor pessoa para resolver aquele conflito. Porque um grupo específico vai ter necessidades específicas e só eles sabem o que eles estão passando. Tá aí um monte de coisa. Humildade, respeito, essa sabedoria de entender o seu papel, saber ouvir, a transparência. Eu acho interessante essa prontidão, né, dos apóstolos, né? Vamos resolver, tem que resolver. Mais uma coisa que eu queria deixar para você, talvez uma das coisas mais marcantes dessa igreja que está começando, é uma igreja guiada pelo Espírito. Todo o tempo eles estão olhando e observando a obra do Espírito, a manifestação do Espírito que o Espírito está fazendo. Em Atos capítulo 10, existe o Espírito se revelando a Cornélio, ele falando para Pedro e Pedro entendendo, olha, eles tiveram um contato com o Espírito. É muito fácil, em algum momento, e historicamente a igreja tem feito isso. A igreja esqueceu que ela é canal do Espírito, se transformou em uma represa do Espírito e a gente quer dizer como é que o Espírito tem que funcionar. A gente está achando que a gente tem como condição de dizer em que lugar o Espírito vai, em que dia ele vem, como ele vem, em quem ele atua, e a gente olha para as pessoas e pensa, não, esse ali, do jeito que ele está vivendo, o Espírito não está falando com ele. Não é possível que aquela pessoa está tendo uma experiência com o Espírito. E a gente está achando que a gente consegue controlar o Espírito, guiar o Espírito e dizer como o Espírito funciona. E aí a gente tem uma igreja que a princípio nasce para ser instrumento do Espírito, tentando instrumentalizar o Espírito, e o Espírito não pode ser instrumentalizado, ele não pode ser parado, ele não pode ser limitado. Entenda uma coisa e coloque isso no seu coração. Há pessoas que você não gosta e o Espírito está falando com elas. Há pessoas com um estilo de vida completamente diferente do seu e o Espírito está falando com elas. Há nações inteiras que talvez não tenham os mesmos costumes que você e o Espírito está falando com elas. Há pessoas dentro da sua comunidade que você olha torto para elas e o Espírito está olhando com amor para elas. O Espírito não pode ser controlado pela igreja. Primariamente, como comunidade, como grupo, como igreja, nós precisamos entender, nós estamos a serviço do Espírito. Se o Espírito nos chamar a falar para pessoas que vão contra os nossos preconceitos, nós falaremos, porque nós estamos a serviço do Espírito. Essa igreja guiada pelo Espírito é a igreja que permanece unida a despeito dos conflitos, que permanece unida a despeito das diferenças e das opiniões de cada um. O chamado para você hoje é isso, é para ser parte dessa igreja orientada pelo Espírito. Que Deus te abençoe, que Deus conduza a sua vida. E na semana que vem, nós teremos um novo encontro para continuar as nossas conversas, para continuar falando sobre essa realidade tão maravilhosa. Eu espero, sinceramente, que você, diante disso, aplique essas coisas. Olhe para o que você está vivendo, pense que está faltando humildade, pense talvez que você precisa respeitar alguém que você não ouviu, pense talvez sobre a transparência, ser pronto e ouvir.
Olhe para você com sinceridade e pense, será que eu sou a melhor pessoa para lidar com isso? Será que eu sou a pessoa que tem que resolver isso? Será que eu sou a pessoa que tem que dar os rumos dessa conversa? Mas principalmente, hoje, ore a Deus e peça, Senhor, eu preciso que o Senhor me guie com o Teu Espírito. Eu não quero ser aquele que direciona o Espírito, eu quero ser aquele que é dirigido pelo Espírito. Semana que vem o Código Aberto volta e a gente continua conversando sobre a unidade em Cristo. Até semana que vem.